Fala aí, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Fábio Fabuloso. Hoje nós vamos dar continuação ao assunto da gravitação. O que nós vimos? Nós vimos a respeito dos planetas e satélites, a evolução histórica dos modelos, passamos pelas leis de Kepler, falamos a respeito do surgimento do universo, da sua evolução e falamos também a respeito dos movimentos do planeta Terra. Hoje nós vamos ver a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Vamos passar por campo gravitacional, corpos em órbitas circulares, vamos ver a respeito dos satélites geoestacionários, o período, a altura, a velocidade linear. Logo em seguida, no outro vídeo, vamos ver os fenômenos naturais relevantes e vai ter mais um vídeo falando um resumo de tudo isso daqui em um mapa mental. Então vamos lá? Lei da gravitação universal de Newton. Vou colocar aqui um marcador de texto. Newton foi capaz de provar as teorias de Kepler acerca do movimento dos planetas com base na sua lei da atração universal. Então, por meio da lei de Newton, ele conseguiu explicar as teorias de Kepler. Segundo essa lei, todos os corpos geram atração uns nos outros, criando um par de ação e reação. Dessa forma, temos forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, todos os corpos têm atração uns nos outros. Basta ter massa que vai ter atração. Tá legal? Com o intuito de facilitar o estudo, a lei costuma ser cobrada analisando-se a interação entre dois corpos. Suponha que tenhamos um corpo A de massa A ou um corpo B de massa B. A interação entre os dois corpos será diretamente proporcional ao produto da massa entre ambos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Égua, fabuloso, eu não entendi nada. Olha só aqui. A força gravitacional, ela é diretamente proporcional às massas. Olha só, tá vendo? Então a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto dessas duas massas. Agora perceba uma coisa. Essa distância que está no denominador, o de cima é o numerador, de baixo é o denominador. Veja que está inverso aqui, ó. Força gravitacional e distância é inverso. Só que é inversamente elevado ao quadrado. Olha só, meus heróis. Então, o que está escrito aqui? Que a força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e, ao mesmo tempo, é inverso ao produto da distância. É isso daqui, por essa equação, que nós vamos ver a respeito da força gravitacional. Veja que tem aqui uma constante. Essa constante é constante da gravitação universal de Newton. No sistema internacional, força gravitacional é o próprio Newton, massa é em quilograma, a distância em metro. E a constante, fabuloso? A constante vale 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Por que apareceu o metro quadrado? Porque é a distância ao quadrado. Por que apareceu o quilograma quadrado? Levando em consideração que a massa é quilograma e aqui é quilograma, quilograma vezes quilograma dá quilograma ao quadrado. Veja, meus heróis, não precisa decorar essa constante. Essa constante sempre vai aparecer lá na questão. O aluno não é obrigado a decorar essa constante. Na verdade, nenhuma constante. Vamos fazer essa questão? Dois corpos
de massa M1 e M2 estão separados por uma distância d e interagem, olha só, interagem entre si com uma força gravitacional F. Se duplicarmos, isso aqui é importante, se duplicarmos o valor de M1 e reduzirmos a distância entre os corpos pela metade, então olha só o que está acontecendo. Duplicamos o M1 e reduzimos a distância dos corpos pela metade. Quanto é que vai ser essa nova força de interação gravitacional? Essa aqui é a pergunta. Assim, vamos utilizar a lei da gravitação universal. Força gravitacional é a constante da gravitação universal que multiplica as duas massas e divide pela distância ao quadrado. Agora olha só. A massa 1 não é dobrada, não foi duplicada, então é 2 vezes M1. E a distância não foi dividida por 2, então tá aqui, ó, a distância dividida por 2. E tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Agora olha só. Preste atenção. É aqui que todos erram. O termo d sobre 2 deve ser elevado ao quadrado por completo. Ou seja, o algarismo 2 no denominador inclusive. Então use os parênteses para não se confundir. Ou seja, vou colocar a caneta. Aqui, ó. Tinha d sobre 2 ao quadrado. Muita gente se confunde. Fica só o d sobre 4. Mas não. Tem que ser o d elevado ao quadrado e o 2 elevado ao quadrado. D elevado ao quadrado é o próprio d ao quadrado. E o 2 elevado ao quadrado é o 4. Feito isso, só resolvendo aqui a matemática. Resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui. Então, esse 4 aqui que está dividindo, ele passa multiplicando com esse 2, só fazendo essa matemática. Então, essa nova força, que eu estou chamando de F', vai ser 8 vezes G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Mas para! Olha só! O que é isso daqui? Toda essa parafernália é o próprio F. Então, o F' vai ser igual a 8 vezes F. 8 vezes F. Olha aqui. Olha aqui. Deu para entender? Então, a nova força será 8 vezes. Então, quando nós duplicamos o valor de M1 e reduzimos a distância, então essa nova força ficou 8 vezes maior. Você também poderia inferir que, como a força é diretamente proporcional à massa, então se a força é diretamente proporcional à massa, se eu dobrar a força, o que acontece? Se eu dobrar a massa, dobra a força. Da mesma forma, como a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se eu dividir a distância por 2, então vai gerar um aumento na força gravitacional de 2 ao quadrado, ou seja, 4. Então esse 4 vezes o 2 daqui, 4 vezes 2, 8. Então essa nova força gravitacional será de 8. Vamos detalhar agora a lei da gravitação universal. Vamos detalhar pelo campo gravitacional. A questão acima resolvida nos leva à noção de campo gravitacional. A força gravitacional surge da interação entre as massas dos corpos celestes. A Terra nos atrai, gerando uma força. Essa força é conhecida como força-peso. Isso aqui nós vimos em aulas anteriores.
Então, o que é força-peso? É a força com que a Terra nos atrai. E por isso podemos igualar as duas equações para determinarmos a aceleração da gravidade local. Então, olha só, meus heróis, aquela aceleração da gravidade é calculada por aqui. É calculada com a força gravitacional de interação entre os corpos e também com a força-peso. Olha só como é que vai ser. Vamos imaginar uma pessoa e um corpo celeste, como a Terra. Na verdade, aqui, meus heróis, é em letra maiúscula, tá? Terra é letra maiúscula. Sol, letra maiúscula. Qualquer planeta, qualquer astro celeste é letra maiúscula. Então, uma pessoa e um corpo celeste, qual será a aceleração da gravidade quando a pessoa estiver a uma distância d em relação ao centro da Terra? Primeiramente, vamos pegar aqui a força de Newton, força gravitacional de Newton. Gzão, MA/mB sobre d ao quadrado. Logo em seguida, vamos igualar a força-peso, que é m vezes g, massa vezes aceleração da gravidade. Não é exatamente isso que a gente quer saber? A aceleração da gravidade? Então, esse m passa dividindo para cá. Esse m passa dividindo embaixo do p. Igualando os dois, então aqui, força gravitacional é igual ao peso. Força gravitacional G, a massa da pessoa vezes a massa da Terra sobre d ao quadrado. E o peso é o peso da pessoa. Então é a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade. Isolando a aceleração da gravidade e também cancelando aqui, ó, massa da pessoa com massa da pessoa, só restou a massa da Terra. Então, fazendo os ajustes aqui, a aceleração da gravidade será, olha aqui, a constante da gravitação universal vezes a massa da Terra, e tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Só que distância ao quadrado é essa? Olha aqui. De forma mais genérica, se quisermos determinar a aceleração da gravidade provocada por um corpo celeste de massa mzão, em função da distância a qual nos encontramos do seu centro. Então, essa distância aqui é a distância da pessoa para o centro do corpo celeste. Esse mzão é a massa do corpo celeste e esse g é a constante da gravitação universal. E o gzinho é a aceleração da gravidade provocada por esse corpo grandão aqui. Deu para entender, meus heróis? Vamos esclarecer uma coisa. Não é preciso decorar essa relação aqui, ó. Não é preciso decorar. Por quê, fabuloso? Você deve ter em seu conhecimento a lei da gravitação universal de Newton e deve ter também a força-peso. Lembra que quando nós igualamos um no outro, deu naquela nova relação. Então, dessa relação decorre da igualdade das duas relações, das duas equações citadas. Essas duas aqui, ó. Então, quando iguala a força gravitacional de Newton com a força-peso, fazendo essa igualdade, nós vamos encontrar a aceleração da gravidade local. Não é necessário decorar essa equação aqui. Basta igualar um no outro. O conhecimento mais importante acerca do campo gravitacional que você deve levar para a prova é o que? É que campo gravitacional é um campo vetorial. Até rima. Campo gravitacional é um campo vetorial. Campo gravitacional é um campo vetorial. Campo gravitacional é um campo vetorial. Orientado para onde? Para o centro do corpo celeste que vai originar.
Então, portanto, sempre é de atração. Campo gravitacional sempre é de atração e é um campo vetorial e sempre vai apontar para o centro do planeta. Tá aqui, ó. Tá apontando para o centro do planeta. Vamos fazer uma questão? É a força gravitacional que governa as estruturas do universo, desde o peso dos corpos próximos à superfície da Terra até a interação entre as galáxias, assim como a circulação da Estação Espacial Internacional em órbita ao redor da Terra. Suponha que um objeto de massa mt e peso pt, quando próximo à superfície da Terra, seja levado para a Estação Espacial Internacional. Lá, o objeto terá o quê? Massa igual ao mt e o peso é menor. A massa é igual a mt e o peso é maior do que pt. A massa é menor que mt e o peso é maior. Massa é igual a mt e o peso é nulo. A massa é maior do que mt e menor que pt. Pense um pouquinho. Pause o vídeo. Vamos resolver. Sabemos que a massa é uma propriedade intrínseca ao corpo. Logo, ela não vai variar em função da posição onde ela se encontra. Então, meus heróis, a minha massa hoje em dia é de 75 kg. Então, se eu estiver aqui na superfície da Terra, a minha massa é 75 kg. Se eu estiver lá na ISS, que é a Estação Espacial Internacional, a minha massa será 75 kg. Se eu estiver em Júpiter, a minha massa é 75 kg. Se eu estiver na galáxia lá dos Cafundós do Brejo, a minha massa será de 75 kg. Não vai mudar. A massa é uma propriedade intrínseca ao corpo. Agora, sabemos também que a aceleração da gravidade local é a constante gravitacional, a massa do planeta e a distância do centro até a pessoa. Agora, olha só. Dessa forma, quanto maior é a distância entre o corpo e o centro do planeta, menor é o que, meus heróis? Menor será a aceleração da gravidade. Consequentemente, menor será a força-peso. Então, eu aumentei a distância. Eu não estou lá na ISS, Então, como aumentou a distância, menor será a aceleração da gravidade e menor será a força-peso. Tá ligado? Agora, menor será a força-peso. Então, qual a alternativa aqui? Menor... deixa eu só colocar a caneta. Massa igual? Sim, é igual. É igual. A massa é menor? Não. A massa é igual. A massa é maior? Não. A massa é igual. Então já saiu a letra E, já saiu a letra C e já saiu a letra C. Então, aqui. Outra coisa. A massa é igual a mt e o peso é nulo. Não posso dizer que o peso é nulo. Então sai a letra D. Outra, a massa igual a mt, e peso maior que pt. Não é maior. Então, o que sobrou? Massa igual a mt, sim, e o peso menor que pt,
mas não nulo. Sim, essa que é a alternativa correta. Espero que você tenha acertado. Vamos ver outro detalhe aqui da lei da gravitação universal de Newton. Corpos em órbitas circulares. Vamos relembrar aqui da força da resultante centrípeta. Centrípeta lembra o que? Apontada para o centro. Então é a força que no movimento circular aponta para o centro da circunferência. Essa força centrípeta é a massa, a velocidade linear ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio. Qual é a unidade no sistema internacional? Força centrípeta é força normal, é força qualquer, é o Newton. Massa é o quilograma, a velocidade linear metros por segundo e o raio aqui é em metro. Tranquilo aqui. Agora, quando a gente iguala a força gravitacional de Newton com a força centrípeta, vai dar essa relação aqui. Essa relação é a velocidade de um satélite em uma órbita circular. Então, qual é a velocidade de um satélite em uma órbita circular em torno do planeta Terra? Já parou para pensar? Essa velocidade vai ser a relação da raiz quadrada da constante gravitacional multiplicado com a massa do planeta e dividido pela distância. Olha só que essa distância não é ao quadrado, é só d, tudo bem? Vamos fazer essa questão aqui rapidinho. A massa de Júpiter é esse valor aqui, na casa do 10 na 27 kg. A massa do Sol é esse valor, na casa do 10 a 30 kg. A distância entre o Sol e Júpiter é essa aqui, na casa do 10 na 11 metros. E ele dá aqui o dado como a constante gravitacional sendo esse valor aqui. Letra A. Calcule a força gravitacional entre Júpiter e Sol. Olha que fácil. Basta colocar ali na força gravitacional de Newton. Ou seja, aqui, força gravitacional, Gzão, M vezes M sobre D quadrado. Deixa eu colocar a caneta. É essa relação que vamos utilizar. Aí é só colocar os dados, olha. No lugar do G é toda essa parafernália. No lugar do M do MA é toda essa parafernália. No lugar do MB, toda essa parafernália. E no lugar do D, toda essa parafernália. E é elevado ao quadrado. Fazendo essa matemática, essa força gravitacional entre Júpiter e Sol é essa daqui, 4,15 vezes 10 na 23. Só de curiosidade, a distância, a força gravitacional entre Terra, o nosso planeta, e o Sol é 3,75 na 10 vezes 10 na 22 Newton. Então, olha só, apesar de Júpiter estar mais distante do que nós em relação ao Sol, mas Júpiter tem uma força gravitacional bem maior do que a força gravitacional entre Terra e Sol. Olha só, que curioso. Por quê? Porque a massa de Júpiter é muito, muito, muito imensa. Então, obviamente, quanto mais massa, lembra, quanto mais massa, maior, mais força gravitacional terá. Beleza? E na letra B, assumindo que Júpiter se move em trajetória circular,
calcule a velocidade linear de Júpiter. Direto, meus heróis, é só pegar aqui a força centrípeta. Quando eu calculo essa força centrípeta, eu estou calculando também a mesma coisa da força gravitacional. Então, essa força gravitacional é aqui 4,15 vezes 10 na 23. A massa é essa daqui. E o raio é a distância, que é esse valor. E ele não quer, olha aqui, a velocidade linear. Basta fazer essa matemática aqui. Dá 1,3 vezes 10 na quarta metros por segundo. Vamos ver mais um detalhe aqui da lei da gravitação universal, que são os satélites geoestacionários. Meus heróis, um satélite geoestacionário é um corpo que ocupa sempre a mesma posição em relação ao referencial ligado à superfície do planeta Terra. Ou seja, tem um satélite. Esse satélite ele está sempre acima daqui de Breves, por exemplo. Então foi lançado um satélite. Esse satélite vai estar sempre acima do município de Breves. Então ele acompanha a rotação da Terra, sempre estando ali acima de Breves. Então, se esse satélite acompanha o mesmo ponto, a mesma posição em relação à Terra, ou seja, sempre está acima de Breves, então esse satélite sim é um satélite geoestacionário, estacionário da Terra. Mas para que isso aconteça, ele tem que ter a mesma velocidade angular. Meus heróis, não é velocidade linear, velocidade angular. Tem que, enquanto a Terra está rotacionando, ele está girando ali, está alterando os ângulos. Então, a velocidade com que altera os ângulos é a velocidade angular. Então, o satélite geoestacionário tem que ter a mesma velocidade angular do planeta Terra, de modo que sempre mantenha sobre o mesmo ponto da superfície terrestre. Esse tipo de satélite é importante para comunicações, como transmissão de rádio e transmissão de televisão. Vamos ver alguns dados sobre satélite geoestacionário. Olha só. O período será o mesmo período de rotação da Terra. Porque se em 24 horas a Terra dá uma volta completa em torno do seu próprio eixo, então é óbvio, meus heróis, é óbvio que o satélite geoestacionário também vai dar uma volta completa em 24 horas. Então 24 horas, 60 minutos e 60 segundos. Isso vai dar o período em segundos, 86.400 segundos. Esse é o período de um satélite geoestacionário. E a altura? Bom, a altura consideraremos 36.000 quilômetros. Essa é uma altura usual para um satélite geoestacionário. Isso aqui já é tabelado, então pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, mas um satélite geoestacionário sempre está nessa média aí. Mas olha só, o raio da órbita do satélite em relação ao centro da Terra será quanto? Levando em consideração que é 6.400 o raio da Terra, então o raio da Terra somado com a altura da superfície até o satélite geoestacionário, basta somar ali. Então, do centro da Terra até o satélite, isso vai dar em torno de 40.000 quilômetros.
A velocidade linear. Qual é a velocidade linear de um satélite geoestacionário? Podemos determinar essa velocidade ao igualar o módulo da força gravitacional com a resultante centrípeta. Olha só, aquela mesma equação que a gente viu agora há pouco. Claro, somando ali o raio com a altura, que ao invés de eu colocar apenas... Então, olha aqui, presta atenção. Vou colocar a caneta. No lugar de eu colocar apenas o d quadrado, eu coloco essa distância aqui, né, do centro da Terra até o satélite geoestacionário. Então, do centro até a superfície é esse R, e da superfície até o satélite geoestacionário é o H. Então, essa distância total será o R mais o H. Ao isolarmos a velocidade linear, que é essa daqui, então, fazendo toda essa matemática aqui, levando em consideração que a aceleração da gravidade é 9,8, isso daqui vai dar aproximadamente 3 km por segundo. Essa é a velocidade linear de um satélite geoestacionário. Tá legal, meus heróis? Daqui a pouco nós vamos para o próximo vídeo.